Seja muito bem-vindo ao Empodera Business Talk Show, um programa que é dedicado a você que quer realmente impactar o mundo através do seu trabalho e fazendo o que você mais ama, né? Você que já está fazendo também a diferença no mundo e que busca inspiração. Hoje nós estamos aqui com a Priscila Rágio e eu vou ler um pouco da mini biografia dela para que vocês possam já se inspirar, começar a se inspirar e ver o que é que vem por aí, tá? E saber o que vem por aí. Priscila Rágio é mãe de 3 filhos e diz que seus maiores cases de sucesso foram eles. Uma filha é engenheira agrônoma e cientista em Instituto de Pesquisa na Alemanha. A outra também é engenheira agrônoma e trabalha atualmente em uma multinacional como classificadora de café. E o filho caçula, formado em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalhando também em uma multinacional. Rágio atua desde 2008 na área de comunicação, realizando trabalhos pontuais com empresários e influenciadores. A partir de 2018, passou a assessorar influenciadores em viagens e, a partir daí, nasce o projeto Viagem com a Circuito Mais Brasil, onde leva pessoas a conhecerem lugares inusitados. Já gostei disso, viu? Através do projeto de viagens, realiza os sonhos levando pessoas comuns a conhecerem os lugares mais inusitados, imaginados por elas. E, junto com sua equipe, traz a segurança e o conforto de ir e vir a diferentes lugares do mundo. Com sua força e determinação, Priscila transmite a certeza de que você pode, você consegue e que você merece, desde que saia da sua zona de conforto e foque nos seus objetivos. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso EB Talk Show. É uma honra, né, poder ter te conhecido. Eu acho que não existe coincidências, existem coincidências. E Sim, é uma honra ter você e poder, né, ouvir, né, a sua história, poder contar para os nossos internautas, para os nossos seguidores aí, que estão com a gente já desde o início do nosso programa, do nosso projeto, saber um pouco da sua história, porque tem tudo a ver, né, com a idealizadora desse programa, que sou eu, que a gente gosta muito dessa coisa de mundo, de que o mundo está aí para a gente e a gente precisa realmente é, se sentir merecedora, né, ou merecedor de tudo que ele tem para dar a gente, né? E muitas vezes a gente fica, né, preso, né? Ficamos presos, né, na condição. E eu quero que você fale aí um pouco, né? O que é que você fazia antes disso? Como foi que tudo começou? Para que você possa estar fazendo o que você faz hoje. ok. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Mel, uma pessoa muito querida, e a todos que estão aqui conosco. Agradecer por esse momento, né, que todos estão dedicando, para eu poder falar um pouquinho da minha história. Eu acho que, de repente, eu posso ajudar algumas pessoas através da minha história. Com certeza, não, sem dúvida nenhuma. Né? E eu queria saber um pouco, né? Como é que tudo começou? Foi um pouco da sua infância, para você já tinha já falava coisas, ou já pensava em algo assim grandioso quando era criança? Você já era criativa? Como era essa infância sua? Bom, vamos lá. Eu gosto de contar da minha trajetória a partir dos meus 12 anos de idade, né? Com Pronto. 12 anos, eu comecei a ajudar meu avô no escritório de contabilidade que ele tinha, né? Então, eu ia todos os dias, né? Depois que eu saía da minha aula, a ajudá-lo e também aprender a trabalhar, com ele, né? Isso foi muito legal. Aos 14 anos, o meu pai, filho do meu avô, ele abriu uma empresa aqui na nossa cidade e ele precisava de alguém para trabalhar no comercial. Então, eu Ótimo. costumo dizer que o meu pai, ele foi o meu maior professor, Sim. porque ele inconscientemente ou conscientemente, né, como você quiser chamar, ele acabou me ensinando tudo que eu sei e me despertando para um universo que eu costumo dizer que não existe faculdade, porque um bom vendedor
ele não tem uma faculdade onde ele ele passa por um processo que professores vão ensinar aquele aluno a ser um bom vendedor. Bom vendedor, ele nasce com aquilo no sangue, na veia, né? E foi assim. Eu comecei a trabalhar nessa empresa do meu pai, que ela se chamava Cerâmica Priju, que é Priscila e Jurandir, o meu irmão. Nossa! Sim. E comecei a trabalhar no comercial e a fazer essas vendas diretamente para grandes empresas, lojas americanas, Secato, Mesbla. São lojas da minha época, né? Hoje eu tenho Também, cinquenta e Mesbla. seis A anos. Mesbla eu Sim, alcancei ainda. Pão de Açúcar, Carrefour. Então, a gente fazia vendas para esses lugares. E eu comandava ali um grupo de vendedores, né, de representantes que a gente chamava. Isso daí me trouxe a visão de que eu poderia chegar onde eu quisesse, que eu não precisaria me apegar a um salário mínimo, que eu poderia ganhar o que eu quisesse. Vamos supor, se eu tenho R$ 10.000 hoje em prestações ou em compromissos financeiros para eu é, acertar no mês, né, ajustar no mês, eu vou correr atrás, como uma boa vendedora, para ganhar aquilo e um pouco mais, para eu poder ter uma gordurinha, né? A gente fala. E assim realizar as vontades, os desejos, né? Os sonhos da família que a gente quer. Então, eu descobri isso com meu pai. E Sim. daí para frente, eu não parei mais. Eu até trabalhei em 2 ou 3 empregos, mas eu via que aquilo não me realizava, né? Não gerou aquela sinergia da forma que eu tinha, né? Aquela empatia, vamos dizer assim, por trabalhar com pessoas todo dia, eu ter aquelas pessoas diferentes para conversar, para servir, né? Para interagir. E aí eu falei, não, meu negócio realmente é venda. Eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí eu fui galgando alguns momentos, né? E Hum. até eu chegar em 2008 e ser convidada por uma empresária a participar de uma empresa de comunicação vendendo anúncios numa revista, que é essa revista aqui, ó. Hum. Olha. Isso. E aí, lá eu fui, né? Fiquei 2 anos como colaboradora da empresa. No final de 2010 para 2011, essa proprietária, essa empresária, ela me chamou para uma reunião e falou assim para mim, Priscila, eu quero te fazer uma proposta. Hoje nós temos a empresa, né, e um carro zero. Eu gostaria de que você escolhesse se você quer ficar com o carro ou se você quer ficar com a empresa. Porque eu tô cansada, eu quero parar, e enfim. Aí eu falei para ela, olha, eu fico com a empresa, com todos os ônus e bônus. E aí, assim foi feito. Ela passou a empresa para o meu nome, né? Até hoje a gente passa por situações que estão em fase de soluções, mas eu falo que são desafios que a gente encontra no caminho, e eu adoro desafio, porque os problemas existem e as soluções existem também. Então, Exato. é só a gente ter cabeça fresca e administrar com a maior tranquilidade, né? E aí eu fiquei com a empresa para mim. Com isso, eu comecei a fazer vários trabalhos de publicidade. E logo depois da pandemia, eu conheci um cônsul geral da Coreia do Sul em São Paulo. Aí nós começamos a fazer um trabalho específico para a Coreia do Sul, que eu realizo ele até hoje, através de uma empresa que eu represento aqui no Brasil.
em 2018, eu fiz eu organizei um momento de viagem para um grande influenciador, o Richard Rasmussen, que ele levou vários influenciadores a visitar a Amazônia, junto com o barco do Richard para a Amazônia. E com isso nasceu essa coisa da conexão através de empresas, empresários e pessoas que precisam é, entregar os seus serviços, né? E o projeto Viagem com a Circuito Mais Brasil. Esse projeto, ele nasceu depois que eu fiz esse evento para o Richard, né? Eu Hum, conheci a Disney junto com a minha família. É, eu não sei se eu tenho alguma foto aqui para mostrar para vocês, mas eu posso procurar e colocar. E eu falei assim: por que não pessoas comuns podem visitar lugares inusitados? Eu nunca imaginei que eu fosse chegar lá com a minha família, mas eu sempre sonhei. que legal. E quando a gente sonha, a gente está mais perto do sonho se realizar. Já dizia o Walt Disney: se você pode Sim, sonhar, você pode pode realizar. realizar. Eu sempre falo isso, essa frase, porque realmente casa muito comigo, com as coisas que estão acontecendo na minha vida, porque assim, eu gosto de realizar os meus sonhos, assim, gosto de poder Isso. proporcionar também isso para os outros, né, através do meu trabalho. Então, é isso que a gente faz, né? Exato. E aí eu comecei a perceber que eu poderia oferecer para as pessoas que não têm grandes posses financeiras, para elas fazerem essas viagens de uma forma mais personalizada, tá? Como assim, Priscila, de uma forma personalizada? Quando a gente vai comprar um pacote turístico numa empresa, numa agência, o normal é você pagar com seu cartão de crédito. Se você tem aquele limite, ótimo, mas se você não tem, você tem que disponibilizar à vista. E eu comecei a fazer de forma diferente. Por conta do meu trabalho de comunicação, eu tenho muitos contatos em vários lugares do mundo. E eu comecei a procurar parceiros que entendessem o meu projeto e que quisessem, junto comigo, receber essas pessoas, né? Então, eu comecei a buscar parceiros nos Estados Unidos, parceiros na Europa, parceiros na Ásia, parceiros no Brasil, e comecei a colocar à disposição esse meu trabalho de levar pessoas comuns para viagens inusitadas. Então, por exemplo, se você tem o sonho de conhecer a Escócia, eu tenho a minha parceira na Escócia. Se você tem o sonho de conhecer a Coreia do Sul, eu tenho os meus parceiros na Coreia do Sul, em vários lugares. Mas aí são E agências, mas eles são agências. não, são pessoas que eu visito antes e que eu fecho uma parceria com eles. Por exemplo, são guias turísticos brasileiros que estão nos países que a gente vai visitar já há muitos anos, que Hum, já fizeram uma reciclagem turística e são credenciados a fazer o trabalho que a gente oferece, né, como guia e que vão te receber no aeroporto, que vão te levar para hospedagem, que falam a língua fluente do país e que você pode ficar com a maior tranquilidade, porque são brasileiros, você consegue conversar em português. legal. São guias que te levam para os passeios, que te ajudam a trocar a moeda local, que vão te indicar o melhor lugar para você se alimentar, enfim. São coisas, Mel, que você não vai perder tempo. E quando a gente faz uma viagem para qualquer lugar, tempo é dinheiro, que a Sim, gente otimiza sim, sim. e Agora torna possível. me diga uma coisa, você falou sobre, porque normalmente você tem que ter cartão, você tem que pagar à vista. E nesse caso aí, como é que faz para pagar? Sim, nesse caso, o que a gente faz?
Primeiramente, a gente faz um estudo do sonho da pessoa, vê o que que ela quer, vê o que que é possível para ela pagar mensalmente, e a gente faz um planejamento desse sonho. Vamos Sim, supor, eu quero ir para a Coreia do Sul, um exemplo, né? Ou para qualquer lugar que você pensar. E eu posso pagar X por mês. Então, eu monto todo o roteiro, eu vejo com ela o que que ela gostaria de conhecer, se a viagem dela é uma viagem cultural, se é uma viagem apenas turística, se é uma viagem de compras. A gente monta sim. todo o roteiro, a Roteiro. gente monta toda a schedule, a agenda, e aí a gente programa esses pagamentos. Esses pagamentos, eles podem acontecer por Pix ou por boleto. E quando ela tiver com 60 dias antes da viagem, terminado de fazer esses pagamentos por conta da programação que a gente faz, ela vai viajar. E normalmente ela sai do Brasil sempre com alguém viajando com ela, ou seja, um grupo, ou alguém de uma outra família, ou mesmo alguém da nossa equipe, para ela não se sentir Que legal. sozinha, entendeu? Muito bom. É assim que a gente consegue realizar os sonhos. Mas vai Bom. demorar 2 anos, 3 anos, mas meu Deus, você sonhou até agora e não fez nada para esse sonho acontecer? Vamos começar agora. E quando você começa, Mel, o sonho chega muito rápido. O dia da viagem chega muito rápido. E essa Circuito Mais Brasil é uma empresa sua. Sim, é uma Tudo empresa é feito minha, através dela. tudo é feito através dessa empresa, Tem que ela CNPJ, é nota fiscal, tem tudo. CNPJ, serviços de prestação turística, tem nota fiscal, tudo Pronto. certinho. Perfeito, perfeito. Muito bom, uma ótima opção mesmo para quem quer se programar com antecedência. Muito Sim. legal. Uhum. Muito E bom. é isso. Tá, mas e aí? Quais são os projetos que você tem atualmente, além desse? Eu sei que tem a Sim, revista. O que é que esse é o você pode projeto. fazer para as pessoas que estão fazendo evento, por exemplo, que querem registrar o Uhum. momento, que querem falar um pouco mais Sim. do evento? Como é que você pode ajudar nisso também? Sim, a nossa revista, o nosso editorial, ele é um editorial de matérias frias. Deixa eu explicar o que que é isso. Matérias quentes são aquelas matérias que saem assim naquele dia, aqueles acontecimentos do dia. Ai, tá pegando fogo aqui, ai, deu uma enchente ali. Sim, As matérias mas. frias são matérias que nós desenvolvemos junto com o nosso cliente. E você pode pegar essa revista de 2020, hoje, em 2025, e ler matérias interessantes. Sim, Mesmo com o passar do tempo, essas matérias elas não ficam esquecidas, entendeu? Porque sim. elas vão puxar alguma coisa que é importante para você. Por exemplo, eu tenho uma revista aqui que ela fala: pequenas empresas podem ser globais. Olha, Essa é uma revista de 2, 3 anos atrás, e esse é um tema atual. Você está entendendo? com certeza, É, porque imagine, nosso evento é global, Desperta Empoder. Sua empresa é global. exato, Que legal, né? exato. Muito bom. Então, aí como que a gente programa esse material? A gente conversa com o nosso cliente, procura fazer uma matéria jornalística daquele momento dele, ou daquele evento, ou do que ele quer transmitir para as pessoas, né? A gente faz com a nossa jornalista Lara, e aí a gente transforma essa matéria numa matéria da revista. Então, quando a gente faz essa distribuição, seja ela online ou física, todo mundo vai ter acesso. E no caso das viagens, do projeto de viagens, foi muito Sim. legal, porque em cada lugar que a gente vai, que a gente tem um parceiro, a gente divulga esse parceiro na revista também. Como você pode ver aqui, olha, nós temos a revista das 12 guias. Não Não, sei se eu está não tô dando pra para ver, você ver. não. Não, você sumiu Ah, aqui. tá. Não tá dando. Deixa eu ver. Não dá. É, nós temos a revista das 12 guias pela Europa, que tem falando um pouquinho de cada uma delas. Então, assim, é bem interessante
essa questão de a gente associar material, revista, publicidade com as viagens. E aí que ficou interessante para os nossos clientes, né? Enfim, resumidamente, é isso. E você também me perguntou sobre outros projetos que a gente tem. Sim. Eu vou falar bem rapidinho. Eu sei que eu falo muito, né, Mel? Se você quiser, você pode me interromper. Tranquilo. Mas a partir do momento que a gente fez a revista com o Cônsul-Geral da Coreia, muita coisa boa acabou, eu falo, caindo no meu colo. O que eu quero dizer com isso? Em 2023, eu levei 17 pessoas para a Coreia. Nós levamos dois grupos, um grupo de jovens mochileiros e um grupo de jovens senhoras, 40 a mais. E esse ano nós fomos para a Coreia de novo, levamos mais três pessoas, Que mês e vocês foram? lá Em que mês vocês em foram? abril, É abril, mesmo, olha mesmo, no mês do na aniversário. primavera. Ah, muito bom! E Quando é que lá você é vai para primavera. Grécia? Quando é que você vai para Grécia? Que eu quero ir para Grécia. Vamos combinar, vamos montar um projeto aí para você. Eu tenho muita curiosidade de conhecer Santorini. Hum, E só que eu não sei se você ouviu falar que esse ano teve um problema lá na questão de terremoto em Santorini, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer. Santorini. Ah, e lá, né, no caso da Grécia esse ano, da Grécia não, perdão, da Coreia esse ano, nós somos em abril com três pessoas e chegando lá nós encontramos mais 32 pessoas dessa empresa que eu represento aqui no Brasil, que é a Atom, né? Uma Uhum, empresa de distribuição de produtos sul-coreanos. que legal. Esse é o nosso outro projeto, que a gente faz um trabalho bem acirrado com isso, porque Que é um você cliente precisa meu. me apresentar, inclusive, que você não me apresentou ainda. Com certeza vou te apresentar. E é um cliente que veio através desse trabalho que a gente faz de publicidade. Então, para vocês verem que tudo vai se conectando, tudo vai se juntando, né? Isso eu acho muito legal. A gente poder juntar o empresário com quem ele precisa e juntar quem precisa daquele empresário. Dá Agora, para deixa eu te entender? falar agora deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo, mas as pessoas que estão assistindo a gente, muitas vezes ainda não tá, ainda tá no processo de entendimento, né? A gente tá num nível mais hard e a gente precisa, né, colocar, assim, como é que eu vou dizer, detalhar mais os processos para que essas pessoas que estão passando, por exemplo, as pessoas estão com medo de tomar decisões e não darem certo, assim como um dia eu já estive. Tá, mas se eu tomar essa decisão aqui e não der certo, eu vou para onde? Como é que eu vou pagar minhas contas? Né? Então, assim, cada um tem uma vida, tem um ecossistema ao redor que Tem faz um time. tem um time, tem um ambiente, uma ambiência ali que muitas vezes não colabora com o progresso da mentalidade, da expansão da mentalidade, né? Que é para tomar Uhum, decisões que com certeza, não, eu vou. E não tem como dar errado, vai ter que dar certo. Eu vou fazer até dar certo, digamos assim. E vou enfrentar o uhum. processo que for para dar certo. Mas nem todo mundo está Sim, nesse time, nessa coragem. Porque sim. cada um tem uma forma de ser, tem um perfil de ser. E às vezes, muitas vezes, assim, tem pessoas, por exemplo, no meu caso. No meu caso, um dos meus valores é segurança. Então, eu não tomava a decisão porque eu não tinha um alicerce para, tá, se não der certo, e aí? O que vai acontecer comigo? Né? Eu não quero Isso. ir e ter que voltar. Eu não quero. Eu quero ir e eu também não quero trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para mim, eu quero ter o meu negócio. Mas o que é que eu vou fazer com tudo que eu sei? A minha pergunta era essa. O que eu vou fazer Uhum. com tudo que eu aprendi até aqui? Eu fiz tanto curso, mas eu não sei como é que eu vou consolidar tudo isso em uma coisa que faça com que que faça com que eu extraia tudo que eu aprendi para ajudar alguém, né? Sim, Só que sim. aí é o que aconteceu comigo, né? A única coisa que eu buscava muito fora. Só que todo o meu ouro estava dentro aqui de mim, que eu precisava extrair para fora.
E aí, quando eu menos esperei, eu busquei autoconhecimento, fui conhecendo, me conhecendo como era que eu funcionava, como era que eram as pessoas que estavam ao meu redor, para entender onde é que eu estava errando. E E faz aí parte do processo, né, Mel? faz parte do processo, né? Então, assim, por que que eu quero, tô trazendo esse assunto à tona? Porque, assim, quando as pessoas ouvem a gente falar tudo muito grande, todo mundo, tudo isso, aquilo, elas, mas, pô, essa não é a minha realidade, eu não, né? Como é que eu vou chegar nisso aí? A gente precisa, né, esclarecer mais detalhes de como a gente chegou até aqui. E aí eu lhe pergunto, Priscila, chegou algum momento que você teve medo de tomar alguma decisão? Me conte um pouco e sair esse processo que foi Sim, com medo da coragem. vamos falar sobre isso e eu É acho muito importante. importante. E, claro, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua personalidade e está tudo bem, sabe? Tem. É, a pessoa, quando ela é empreendedora, ela é mais acirrada na tomada de decisões. A pessoa, quando ela tem o perfil mais colaborativo de empresas, de CLT, ela já tem um pouco mais de receio, porque ela tem aquele tempo que ela tem que trabalhar na empresa daquela pessoa. Então, tem realmente esses perfis diferentes. Eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Da minha pessoa. Sim, É lógico que eu já tive muito medo, lógico que eu já tive muitos desafios e eu ainda tenho desafios, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, Mel, que para muitas pessoas podem parecer arrogância, mas não é. É confiança. Eu tenho muita confiança no meu trabalho. Eu já tive muitos momentos difíceis de entender o processo, de falar assim, ai meu Deus, eu não quero sair de casa, eu não estou bem, não posso chegar para conversar com ninguém que não vai rolar. Porém, o que me dá muita força hoje e na vida inteira, eu falo assim de coração aberto e com o maior amor do mundo, é a minha família. A minha família é o meu combustível, sabe? Os meus filhos, eles têm sonhos. Eu plantei sementes e eles, através dessas sementes, eles criaram sonhos. E eu falei assim, eu plantei isso, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles sejam o que quiserem ser. Então, esse é o meu maior combustível. E eu sempre falei para os meus três filhos: vocês podem tudo o que vocês quiserem, apenas se lembrem que a sua decisão é a sua consequência, é o que vai acontecer. Então, eu sempre falei essa frase para eles, e outra frase que eu falo: não demole para o azar. Porque todo mundo passa pelo processo, todo mundo pode ter o positivo e o negativo, é 50% de cada. Deus, ele deu a mesma condição para todos nós. Só que tem pessoas que agarram aquilo como se fosse uma tábua de salvação no alto mar. E tem pessoas que vão deixando a onda levar, né? Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sou assim. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Então, eu, falando da Priscila, tá? E do meu combustível para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Olha, Mel, eu nunca tive situação financeira assoberbada, como várias amigas minhas têm, mas eu consegui estudar meus três filhos em faculdade federal. Eu acho que a educação é a maior virada de chave do mundo. com certeza. Enquanto o jovem ou os seus governantes não entenderem isso, não vai virar chave. Mas eu consegui fazer os meus três filhos entenderem, os três fizeram faculdades federais, os três são formados, os três estão muito bem encaminhados. Hoje, se eu precisar de ajuda, são eles que me ajudam. Você está entendendo? Sim. Então, assim,
A gente não pode ficar na zona de conforto. A gente tem que pensar assim, cara, é esse o meu sonho? Eu vou correr atrás. Porque Sim, se você ficar ali, naquele lugar, trabalhando, ganhando aquilo, é aquele mundo que você vai ter. É é aquelas verdade. quatro paredes que você vai conquistar. E eu sempre fui uma pessoa que eu queria sempre mais, mas não por uma ganância destrutiva, e sim para poder deixar três filhos para o mundo, três filhos do bem. Você Sim, está entendendo? E eu sei que tanto eu quanto meu esposo, Moacir, nós fizemos isso. Nós estamos deixando filhos do bem. Esse é o nosso legado. com Esse é o meu certeza, sem legado. dúvida, Você sem está dúvida. entendendo? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que o meu processo, o meu combustível, resumidamente, são os meus filhos, a minha família. Exatamente, muito bem. E aí, você que está nos assistindo, qual é o seu combustível, né? O que é que faz você fazer o que tem que ser feito? Porque criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, né? E será que você tem buscado realmente conhecer, né, os porquês da sua dúvida? Os porquês da Uhum. sua indecisão? Por que que você Os não está, porquês dos seus momentos. das consequências que você está tendo hoje, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa analisar, né? Porque às vezes a nossa vida ela fica ali, ó, em círculo, repetindo padrões que nem são nossos, né? Muitas vezes. E a gente não, não busca às vezes, acha que tá certo. E aí tem todo um processo realmente, né? Que às vezes, infelizmente, a gente só começa a buscar pela dor, nunca pelo amor. É impressionante. Então, assim, o meu foi pela dor, né? Inclusive, o meu foi pela dor mesmo, que foram caindo as fichas. E graças a Deus, né? Eu tinha 40 anos, praticamente. Não, 40 não. 40 anos foi quando eu saí, né? 40 anos, foi. Foi 40 anos foi quando eu comecei a buscar, né, meu autoconhecimento mesmo. Foi nos 40 anos. Uhum. E aí foi quando eu fui descobrindo, tomando decisões que eu não conseguia tomar antes, né? Entendendo meus erros, meus acertos, o que era meu e o que não era meu, né? O que as pessoas falavam sobre mim, que às vezes eu internalizava, ou às vezes nem queria saber, sabe? Era só sobre o que eu queria fazer e acabou, não ouvia ninguém. Então depois eu digo, peraí, o que é meu e o que não é meu? Tem que filtrar, né? Uma vez uma Sim. aluna chegou para mim e disse, Mel, eu tenho um problema que eu não consigo receber feedbacks. Eu fico péssima, eu não consigo receber feedback. Ó, Foi. Ela disse para mim, posso te contar uma coisa? pode, claro. Fazendo um parênteses aí na sua fala, Hum, para mim, feedbacks são de extrema importância, principalmente os feedbacks negativos, porque eu consigo transformar esses feedbacks em negativos em resultados positivos. exatamente. Só que acontece o seguinte, tudo vai também de como falam, porque nem sempre as pessoas sabem dar esses feedbacks. Uma coisa Exato. é fazer um feedback construtivo, né? Saber fazer. E muitas vezes as pessoas não estão prontas para dar feedbacks. E aí, se a pessoa já não está pronta para receber, aí fica pior ainda. Então, o que é que Aí eu dana falo? tudo. Dana tudo. E aí, o que é que eu falei para ela nesse momento? Eu já estava uma pessoa mais evoluída, eu já dava mentorias nessa época e já tinha passado também por isso. E eu disse assim: olha. A gente precisa aprender, é por isso que a gente precisa se conhecer, saber quem nós somos, né? Porque quando as pessoas vão rotular a gente, vão aplicar alguma coisa de feedback, às vezes nem sabe aplicar um feedback, né? Dar um feedback pra a gente precisa saber quem somos nós para dizer assim, olha, esses pontos aqui eu preciso realmente melhorar, mas esses não são meus, são dela. Exato. E isso É é um isso aí. poder absurdo que a gente tem na nossa mão. E a gente só vai ter isso se a gente souber quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos frágeis. Todo mundo tem, né? E quando você sabe isso, você já vai começar a dizer, olha, realmente, fulana, eu
estou nesses pontos, já foram identificados e eu já estou trabalhando eles. Já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, barará, barará. Então, assim, né? Quanto a esses aí, isso não me pertence. Esses não são, isso já não As faz suas parte de dores. mim. Não faz É. parte de mim. Então, esse filtro, a gente ter esse poder de fazer esse filtro nas coisas que querem rotular a gente é importante. Só que às vezes as pessoas colocam de um jeito que você diz, rapaz, eu sou isso mesmo. Chegou um ponto de uma pessoa falar algo sobre mim que não era sobre mim, era sobre ela, que eu Uau, cheguei a pesquisar com minhas amigas se elas também achavam aquilo de mim. E elas disseram assim, essa mulher tá louca, porque se você fosse essa pessoa, eu não era sua amiga há tanto tempo. Aí eu, tá ufa. vendo? Então, gente, é muito grave. As pessoas têm aqueles sentimentos dela que você nem pensou e querem implantar na sua mente que você fez isso com elas porque queria, ou porque você é A, ou B, ou C. Gente, é um negócio louco. Então, se você não tiver pessoas que realmente sinceras do seu lado, que não queira ser só a sua amiga que bate na sua cabecinha, bate seu ombrinho, mas amigas que são sinceras, que estão ali para dizer assim, Amigas verdadeiras. não, Mel, olha, se você fosse essa pessoa aí, eu era sua amiga há tanto tempo. Jamais, você não é. Fique tranquila, você não é essa pessoa. Essa pessoa quis, ela acionou um gatilho nela, né? Que você não tem responsabilidade. Ela acionou um gatilho lá e quis imputar a você essa dor dela. E realmente foi. E realmente foi. Então, assim, a gente precisa se conhecer para saber as nossas potencialidades. E tem mais. Quando você sabe as suas potencialidades e tem definido os seus sonhos, por mais que sejam grandiosos, a gente consegue traçar os objetivos e mais, o universo ele começa a mandar as pessoas certas para você realizar esses sonhos. Só que realmente tem que estar conectado com Deus, conectado com o seu propósito, conectado com tudo aquilo que faz acontecer, tudo aquilo que faz você levantar da cama todos os dias para fazer. É bem isso. É bem É isso. bem isso. É É, muito isso. desafios vão vir, vai faltar dinheiro, pode faltar dinheiro, e você tá. Aí o que é que vai fazer? O que é que eu vou fazer agora? Tem que fazer, tem que retroalimentação, outras É ideias. isso aí. Vem. É isso. E Deus bota as pessoas certas para, no momento certo, ele só quer que você confie, né? Ele só quer que você confie. Confie. Bota o pé que eu vou colocar o chão. É isso aí. No momento chave, você vai ver o poder que eu tenho. É isso que ele diz, Adoro essa sua frase. Adoro. né? Eu Bota o também. pé que eu vou colocar o chão. É A frase exatamente de isso. Deus, né? Exatamente. Então, assim, essa conexão ela é importante demais, porque traz essa confiança, traz esse poder, assim, você já se vê lá, né? Você já se vê lá. Então, esse se vê lá, eu espero que vocês comecem quem ainda não conseguem se ver nos lugares onde sonham, que vocês façam esses exercícios, esses exercícios de se ver lá mesmo. Sinta o cheiro, ouça o som do lugar, né? Que é mágico, é mágico. Deus vai fazer você realizar esse sonho, não tenho dúvida disso. Priscila, então faça só um resumão aí dos projetos que você está, né, que oferece hoje para a sociedade, né, para o mundo, e depois Sim, deixar uma frase aí para quem está nos assistindo em relação à coragem, com certeza. né, e ao medo aí. Com certeza. Com certeza. Bom, então vamos lá, pessoal. A Circuito Mais Brasil hoje ela trabalha com conexões, ela trabalha com projetos de viagens e nós estamos assim fazendo e desenvolvendo um trabalho para uma empresa sul-coreana que traz para o Brasil produtos de altíssima qualidade e tecnologia com preço absoluto. Esse é o resumo. Quem quer saber mais, pode procurar a gente através do meu contato, que está lá na bio do meu Instagram, @Circuito Mais Brasil e @Circuito Mais Brasil _. Ali a gente coloca os pacotes de viagens, a forma como você pode estar pagando. Quer entrar em contato comigo pelo meu telefone? Eu vou colocar aqui para vocês. O meu telefone é 19, o DDD, é 99822
4113. Depois, se a Mel puder pedir para quem vai editar, colocar aí o telefone, Sim, fica bem legal, tá? certo. E eu quero deixar falado para vocês aqui uma frase que não é minha, não, mas que ela resume muito do que eu passei e das minhas conquistas. Reduza um novo hábito ao mínimo e comece. Seu sonho, ele pode ser grande, mas reduz ele e venha sonhar. Venha sonhar. O importante é você dar o start. Quando você dá o start, o universo e Deus lá em cima faz a parte dele. Tá certo, pessoal? Sim. Esse é o meu momento, um pouquinho da minha experiência e é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada. Olha, isso que ela falou é bem interessante, porque a gente lida com planejamento estratégico, e aí eu sempre dou um exemplo de uma escada, né? Imagine uma escada onde tem lá o topo, onde você quer subir naquele topo. E aí você define uma data para subir naquele topo, né? E aí tem degraus. Essa redução são esses degraus que ela falou na frase. Reduza a pequenos, né? Degraus. Degraus, para que esses degraus vão chegar, você vai chegar até lá. E cada degrau você vai celebrar. Cada mínima conquista, você vai celebrar essa conquista. Porque imagine você esperar subir todos os degraus para conquistar, para celebrar. Cansa. Vai acontecer tanta coisa no meio do caminho que você vai dizer, vai desistir. Então, se você celebra cada degrau que você sobe, você tem alegria, felicidade e mais gás. É o combustível para você subir o próximo e o próximo e o próximo até você chegar lá. E outra, cada degrau que você sobe aparecem pessoas, conexões. Você está fazendo network, conhecendo mais gente que vão te ajudar a subir no próximo degrau. Você vai saber selecionar o conhecimento que você precisa para subir o próximo degrau. E isso faz com que você não fique comprando cursos aí aleatórios que não te levam muitas vezes a nada. Pelo contrário, está desviando você do foco, do topo. É Então, o foco. não é isso? Isso aí. É Então, isso aí. obrigada pela, né, audiência, né, por você estar aqui. Obrigada também, Priscila, por dedicar esse tempo para a gente, para o nosso EB Talk Show, né? E você que tá aí, né? Até o próximo episódio, né? E fique aqui ligadinho com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada.